Olá! Vamos agora trabalhar com alguns aspectos da ação declaratória na relação jurídico-tributária. Alguns aspectos importantes. Vamos destrinchar melhor a ação declaratória aplicada ao direito processual tributário. Vamos tratar aqui de alguns casos concretos e verificar como se faz realmente a utilização desse tipo de ação e as questões jurídicas que envolvem esta temática. Então vamos lá. Vejam que a ação declaratória de existência da relação jurídica parece algo desnecessário. Como eu já disse aqui, visto que se o tributo é uma prestação pecuniária compulsória e o lançamento é ato vinculado, então a consequência será lógica. Todavia, tal ação é utilizada em alguns casos, como exceção. É o caso em que há o elemento quantitativo, por exemplo, em que o que se quer não é discutir a relação jurídica propriamente dita, mas sim a base de cálculo. Percebam o seguinte, a base de cálculo hoje é a matéria mais complexa no direito tributário. Por que isso? Porque os regulamentos, eles estabelecem a base de cálculo, normalmente, tentando fugir do que está previsto em lei. Seja o que está previsto na lei ordinária, que regula o tributo, seja o que está previsto na lei complementar, na Lei de Normas Gerais de Direito Tributário, que deve ser observada como regra geral. E é uma matéria tão complexa, por exemplo, se você pega um regulamento de ICMS de um estado grande, só sobre a base de cálculo, o regulamento traz mais de 120 páginas. O que não é raro, vista a complexidade da sistemática de verificar o quanto vale aquela mercadoria, o quanto vale aquele serviço de comunicação, o quanto vale, como base de cálculo, aquele serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o quanto vale, como mercadoria, aquele valor de consumo de energia elétrica, o quanto vale como mercadoria aquele consumo de combustíveis e seus derivados. Então, essas matérias são complexas realmente. Então, às vezes, o contribuinte quer ingressar com a ação declaratória de existência para testar qual é a base de cálculo de acordo com a lei. E aí, o juiz pode dar a decisão estabelecendo qual é a interpretação mais correta. Vale o que está naquele regulamento ou vale o que está na lei ordinária ou na lei complementar? Então, às vezes, se ingressa com essa ação declaratória de existência de relação para testar realmente qual é a base de cálculo do tributo. Claro que, normalmente, o valor da base de cálculo se busca, se ele vai ingressar no judiciário, é porque o regulamento está dispondo de forma equivocada. Mas essa ação declaratória vale para as relações jurídicas futuras. Em relação à passada, se pede a restituição do indébito tributário, a restituição do pagamento indevido. Se a ação é declaratória, o juiz deve proferir uma decisão de cunho declaratório. O STJ entende que é possível prospectar os efeitos desconstitutivos no bojo de uma ação declaratória. Claro, se for possível, inclusive combinada com a ação de restituição do pagamento indevido. A ação declaratória vai atacar a situação jurídica pretérita, ou seja, a relação jurídica, a lei, a violação da Constituição, incluindo também a obrigação que decorre do fato gerador. Exemplo, o contribuinte ajuizou uma ação declaratória com pedido de antecipação de tutela e a antecipação de tutela foi deferida pelo juiz. Ou seja, era um caso clássico ali e isso pode ocorrer que a empresa necessita que o juiz estabeleça a verdadeira base de cálculo, pedindo a liminar, porque aquilo ali está interferindo diretamente na continuidade daquele empreendimento.
ok? Então, é importante salientar, apesar de não estar escrito aí, que a ação declaratória pode ser, né, tanto pretérita, como também pode se estabelecer que a partir daquele momento vai se utilizar aquela base de cálculo, uma vez que o juiz determinou em sentença. Ou na própria liminar, se ele entender cabível. Veja, tem suspensão da exigibilidade? Sim, porque a tutela antecipada foi deferida. Claro, você sabe que o artigo 151, inciso 5, afirma que a medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário. O artigo 151, inciso 4, fala da medida liminar em mandado de segurança. E o inciso 5 fala da medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial. E aqui se inclui, claro, a ação declaratória de relação jurídico-tributária, tanto de existência como de inexistência. Se foi dada a liminar, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Não se pode, por exemplo, escrever em dívida ativa aquele débito. Pode-se fazer o lançamento? Pode, mas não se pode escrever em dívida ativa e iniciar a cobrança de uma execução fiscal, por exemplo, porque está suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Veja, suspensão da exigibilidade de qual crédito, já que não houve o lançamento. A suspensão, em verdade, aí nesse caso, não é do crédito ou sua constituição, e sim da exigibilidade, né? Por quê? Vocês já sabem, estudar aqui comigo, que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, segundo jurisprudência já consolidada, já pacífica no âmbito do STJ, não impede a constituição definitiva do crédito. Ou seja, a suspensão da exigibilidade do crédito não impede o lançamento tributário. Então, se não impede o lançamento tributário, o fisco não está impedido de efetuar o lançamento. Agora, ele está impedido de fazer os atos de cobrança, tais como inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Aí está impedido se está suspensa a exigibilidade. Pode a Fazenda efetuar o lançamento ou a suspensão da exigibilidade? Impede que a Fazenda, efetue o lançamento? Não. Como a gente já falou, essa jurisprudência já pacífica no STJ, porque o prazo de decadência está correndo, então não há suspensão da decadência nesse caso. É o que nós acabamos de conversar. Suspensão da exigibilidade não impede a constituição definitiva do crédito tributário. Suspensão da exigibilidade não suspende o prazo decadencial. O prazo decadencial é para efetuar o lançamento, se conta do fato gerador. Ok? No lançamento por homologação, 5 anos a contar do fato gerador, e no lançamento de ofício ou por declaração, a regra é do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, essas regras básicas. E, por exemplo, o lançamento por homologação, se houve dolo, fraude ou simulação, ou se não houve pagamento, também vai se utilizar o primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ser efetuado. Então, no próprio lançamento por homologação, em casos de não pagamento, em casos de dolo, fraude ou simulação, pode vir a ter que se utilizar o artigo 173, inciso 1 do CTN, como nós já aqui debatimos, já estudamos quando estávamos tratando de decadência tributária. Quando o juiz defere uma antecipação de tutela, ele faz uma cognição sumária. Isso é fato, É uma análise sumária daquilo ali que está posto para ele. Então, realmente, tem que ter uma relevância, tem que ter uma urgência. Posteriormente, quando será julgado o mérito dessa ação, será feita uma cognição mais exauriente, claro, com direito a ter uma melhor visão daquele processo judicial tributário. Importante dizer aqui, se a Fazenda não tivesse feito o lançamento por força da antecipação de tutela, quando o juiz proferisse a decisão de mérito, essa cognição exauriente já não teria mais efeito, pois a decadência haveria
né, a decadência se operou, né, poderia se operar. Portanto, a cognição exauriente não conseguiria matar a cognição sumária, nesse caso, se há decadência, que prevaleceria, violando assim um dos requisitos do artigo 173, o perigo da irreversibilidade da medida. Então, prestar atenção nesse ponto aí. A Fazenda lançou para evitar a decadência e o crédito foi constituído. E o juiz, mediante uma cognição exauriente, julgou procedente a ação declaratória. Por conseguinte, entendeu que inexiste a relação jurídica. Se não existe a relação jurídica, inexistem o sujeito ativo e o sujeito passivo. E se não há relação jurídica, não há obrigação. Se não há obrigação, não há lançamento. E se não há lançamento, não há crédito. Isso, óbvio, aí mata a relação entre sujeito ativo e sujeito passivo. Se declara a inexistência da relação jurídica, mata, né, a cobrança tributária desde a sua origem. A jurisprudência, isso é importante salientar, passou a admitir que, caso a Fazenda não desconstitua o lançamento, o efeito da ação declaratória vai se prospectar, ou seja, vai para o futuro, vai se prolongar. Ou seja, o efeito da ação declaratória terá o condão de determinar a Fazenda que desconstitua o lançamento, não obstante o cunho da ação seja de natureza declaratória. Então veja que, nesse caso aí, é um caso emblemático que a própria ação declaratória pode desconstituir o lançamento. Então, serve como fundamento para aquela doutrina que defende que a ação declaratória pode ser utilizada até após o lançamento. E esse é um caso prático que mostra que é possível, sim, que é evidente isto. Ok? No outro ponto, o legitimado ativo é o contribuinte e alguns autores sustentam, com base no artigo 204 do CTN, esse dispositivo muito importante para fins de prova, que o responsável tributário possa também ter legitimação ativa, né? E realmente pode, né? E a jurisprudência tende a caminhar nesse sentido. Por quê? Porque ele faz parte da sujeição passiva no âmbito tributário. Você vai ler quem é o sujeito passivo? Contribuinte, inciso 1 do artigo 121, inciso 2, responsável tributário. Existem casos de responsabilidade tributária em que nem há propriamente um contribuinte. Então, a tendência é essa. Diz o artigo que a presunção a que se refere esse artigo é relativa e pode ser elegida de forma inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite. Então, veja, a presunção que? A presunção de liquidez e certeza do crédito tributário. A partir da inscrição endividativa, obtendo-se a certidão, o crédito ele tem força de um título executivo extrajudicial, tem força de tem presunção de certeza e liquidez. Agora, como se diz em prova, essa presunção, ela não é iure et de iure. É uma presunção iuris tanto, que admite prova em contrário, ou seja, pode-se comprovar, pode-se elidir aquela certeza e liquidez através de uma prova inequívoca. Então, é possível, né, que o próprio responsável tributário também intente a ação para se estabelecer que aquele título executivo extrajudicial não é líquido e não é certo. Ok? Então, veja que a presunção aqui, nesse caso, é uma presunção iuris tantum, ou seja, que admite prova em contrário, e não uma presunção iure et de iure, que não admite prova em contrário. Um forte abraço.